final, tá começando mais um Jogo Limpo, hoje 17 de março de 2014, fechando essa programação de segunda-feira aqui na UTV, com uma análise desse final de semana, desclassificação do Corinthians, foi culpa do São Paulo, foi culpa da incompetência do Corinthians, vamos falar um pouco disso aqui, o Palmeiras, melhor campanha desse Paulistão, Campeonato Carioca, campeonatos estaduais, aí os principais estaduais já com seus times grandes, todos definidos, exceção do Corinthians e do Botafogo, também futebol europeu, Messi batendo recorde, tivemos GP de Fórmula 1, destaques de NBA também, de basquete, enfim, muitos assuntos para a gente tratar até às 11 da noite para fechar em grande estilo esse começo de semana, essa segunda-feira que está um calor infernal aqui em São Paulo. Não é mesmo, Jorge? Boa noite. Boa noite, Hugo. Boa noite, amigos. Realmente uma semana bem conturbada, polêmica e com certeza estamos com vocês hoje aqui no Jogo Limpo. Tá certo. Jorge, para começar, dos destaques de domingo, hoje eu tô aqui, eu não tô sem computador de novo, tô com esse tablet na minha mão, que na verdade ele vai me atrapalhar do que me ajudar, porque eu não tenho muita manha para mexer nele, já ficou com a tela toda escura aqui, vai ficar aqui do lado por enquanto. A gente tá falando de futebol, o grande destaque dessa semana, desse final de semana, foi a eliminação do Corinthians na primeira fase do Campeonato Paulista. Não que fosse uma coisa tão surpreendente devido ao começo de campeonato do Corinthians, não é mesmo, Jorge? Você acha que o Corinthians, que daqui a pouco a gente vai ver o gol, que não é do jogo do Corinthians, que terminou 0-0, mas o gol do Ituano, que muitos dizem que é o gol que deixou o Corinthians de fora da próxima fase do Paulistão. Você concorda com essa análise, Jorge? Foi a rodada de domingo que definiu a ausência do Corinthians na próxima fase do Paulistão? Você fazendo essa pergunta, avalia o seguinte, que lógico que não tem muito o que pensar, não tem muito o que dialogar sobre isso. É claro que não foi essa rodada que determinou o Corinthians, foram 6 jogos consecutivos negativos que o Corinthians teve, né? A inoperância do Mano Menezes em fazer uma equipe totalmente retrancada e a falta de reforços, a falta de jogadores de talento, né? E também, como falei para você, e a diretoria também horrorosa em ter colocado o Mano de volta e ter tirado o Tite. Isso eu falo desde o final do ano passado. O Corinthians teve um erro crasso em ter tirado o Tite do seu comando técnico, porque ele já estava acostumado, é o técnico mais vencedor da história do Corinthians, muitos anos treinando o time, já sabe como era a jogada. E o Mano, por mais que tenha tido um bom passado no Corinthians, ele estava se reaprendendo, ele veio de uma péssima temporada no Flamengo, uma ridícula temporada pelo Flamengo. Então eu acho que a ideologia aí, a metodologia foi totalmente errada do Corinthians esse ano. E quanto à rodada, Jorge, eu estou tentando pegar a tabela aqui, mas aí vai rolar daqui a pouco. Ali o gol do Ituano, gol não, né? Algumas jogadas, melhores momentos da partida. A gente está falando da eliminação do Corinthians e, consequentemente, esse jogo aí foi decisivo. São Paulo teve algumas chances aí, Jorge, que se a gente vai ver na partida, o Ituano também teve algumas, essas daí são do Ituano, por sinal, no segundo tempo da partida. O São Paulo entregou pro Ituano ontem, Jorge? Agora, respondendo essa pergunta, Hugo, vamos ser justos, né? O São Paulo não estava com vontade nenhuma de jogar contra o Ituano, isso é fato, né? Analisando o jogo do São Paulo, era o jogo da vida do Ituano contra mais um jogo do São Paulo, que estava pensando apenas em poupar jogadores, estava pensando em forçar cartão amarelo, não estava nem um pouco preocupado com o jogo. Essa é a realidade. E o Ituano mostrou o mínimo de esforço. E o São Paulo está errado, Jorge? Moralmente, sim. Eu não tenho dúvida nenhuma. Moralmente está totalmente errado. Como o Corinthians esteve errado em 2009 no Campeonato Brasileiro, como o São Paulo e o Palmeiras esteve errado aí em 2011, se não me engano, e assim sucessivamente. Moralmente, o São Paulo estava totalmente errado. Por mais que os jogadores depois, que vários jornalistas vieram perguntar para eles se entregaram ou não, lógico que eles não queriam responder de uma forma dessa, mas eles, se não entregar, não tiveram vontade nenhuma de jogar o jogo ontem contra o Ituano. E isso é fato. Mas aí que tá, né, Jorge? O São Paulo não precisava ter vontade, ele já tá classificado faz tempo. Então que não jogasse, Hugo. Não jogasse não. Aí essa bola que o goleiro pegou é falta de vontade? Quantos lances o São Paulo teve e o Ituano teve no jogo todo? Olha, tem que analisar tudo isso. Eu não vi o jogo inteiro, mas eu vi uns 4, 5 lances que o goleiro do Ituano salvou. Não, o goleiro do Ituano foi bem, não estou nem questionando isso, né? Mas
sinceramente, Hugo, se você analisar, se o Ituano e o São Paulo se classificarem, São Paulo. como provavelmente vai acontecer, eu acredito que o Audax não vai aí passar o Ituano. Dá Ituano, claro, o Ituano decide em casa. Né? Então eu acho o seguinte, e fez a parte dele. Se né? o São Paulo enfrentar novamente o Ituano, eu duvido que o São Paulo perca do Ituano. Isso é fato. Duvido. O São Paulo mostrando a vontade que tem, numa boa temporada que está tendo. Né? O Luiz Fabiano voltando a fazer gol. O Ganso, apesar de ter estragado, foi a ovelha negra do jogo ontem, tá numa boa fase. E Oswaldo, Douglas, hein? Está numa boa fase. Que acabou com o Corinthians esse ano. Né? Acabou com o Corinthians esse ano. Nós falamos aqui semana passada. Realmente jogou muita bola. Então, o que acontece? O São Paulo, mostrando um mínimo de vontade, vence o Ituano com muita facilidade. Eu também acho que o São Paulo vence o Ituano em qualquer circunstância. Eu acho que o que aconteceu, o Corinthians não se classificou por incompetência do Corinthians ao longo do campeonato, por incompetência do Mano Menezes não saber arrumar o time, por uma grande incompetência de não fazer gol na Penapolense no jogo de ontem. Com certeza. Teve um pênalti pro Corinthians em cima do Wendel, que não foi marcado e foi pênalti claro. Então poderia mudar um pouco a situação. Levaria para a última rodada, pelo menos, uma decisão. Mas o Corinthians perdeu o quê? 3 jogos para Pacaembu, Jorge, para time pequeno? Aí fica difícil, né? Perdeu o clássico pro Santos, perdeu o clássico pro São Paulo, empatou com o Palmeiras. Foi o melhor clássico que o Corinthians fez, foi contra o Palmeiras, diga-se de passagem. Então eu vejo que a situação do Corinthians, ele mesmo que organizou essa situação péssima de não se classificar. A gente tem também no vídeo aí para mostrar, então vou tirar esse tablet do lado que ele está mais me atrapalhando que me ajudando. A gente tem no vídeo para mostrar o Romarinho falando que ele tem certeza que o jogo foi armado. Eu acho muito leviano da parte do jogador falar isso. Né? Muita inexperiência do Romarinho falar um negócio dele, a gente vai olhar daqui a pouco, as imagens são até da ESPN Brasil. O Romarinho falou acusou, né, na verdade, e o Muricy Ramalho rebateu. O fato de ter chovido tanto também no Morumbi, Jorge, para o São Paulo que já estava perdendo de 1-0, não ia se arriscar a pôr o pé nas divididas, nas bolas. Então, por mais que o São Paulo tivesse com a menor vontade de ajudar o Corinthians, no que eu sou totalmente a favor, porque nenhum rival ajuda o outro, essa que é a mais pura verdade. Na Europa já viu vários casos de time colocar o time reserva para jogar, ninguém se esforçar. Mas se o outro for ruim e não fizer a parte dele, ele não ganha, o time grande se beneficia. Mas nesse caso o Ituano teve a competência de fazer o lado dele. Nessa aí eu não concordo com você não. Eu acho que, como até eu falei aqui com o Corinthians anteriormente, prejudicou o São Paulo, foi um ato ridículo. Eu acho que futebol é profissionalismo. Eu acho que envolve moral no meio. Não interessa rival, não. Mas o que você tem que... da minha visão, nessa partida que você está citando... Nessa partida que você está citando, o Ronaldo estava se esforçando para ser expulso. O Corinthians fez um pênalti pro Flamengo fazer gol. Exatamente. Foi uma coisa totalmente escrachada. Lógico que foi. No jogo de ontem, o São Paulo não teve vontade. Isso é fato. Isso é notório, qualquer um que assistir a partida vê que o São Paulo não teve vontade. Mas o goleiro do Ituano fez umas 4 intervenções importantes. Naquele jogo o Corinthians nem chutou no gol. Não, peraí. São situações bem diferentes. Não, aí é que tá. Não é, Hugo. Não é diferente. Não são. O Corinthians ficou 6 partidas sem ganhar. E depois quer culpar o São Paulo por não se classificar. Hugo, por isso que eu falei no começo do programa, 2 perguntas diferentes, 2 assuntos diferentes. O Corinthians mereceu a eliminação? Independente de qualquer coisa que aconteceu ontem. É claro que mereceu. Não vamos questionar mais sobre isso. Agora, que o São Paulo teve um mínimo de vontade de jogar contra o Ituano e ajudou em muito. Tanto é que a torcida vibrou com o gol do Ituano. Vibrou no final do jogo. Não, a torcida não. Mas a torcida queria isso. Se o Corinthians estivesse disputando simples assim, com a Penapolense para entrar, a torcida do Corinthians ia comemorar o gol do Ituano quando fosse anunciado lá no placar lá do jogo de Penápolis. Ela não comemorou porque era não favorável a ela. A primeira vez que o São Paulo tomou um gol, essa coisa não vibrou. A do Ituano, a do Penapolense vibrou. Hugo, como pode? Mesmo você tá jogando com um time e o time faz o gol adversário, você comemora o gol do time adversário. Isso eu concordo. Por mais que prejudique o rival, é esporte, é profissionalismo. Moralmente, eu acho isso tacanho. Desculpa, é ridículo. Como foi ridículo o Corinthians também? Eu não tô falando o contrário. Como foi ridículo o São Paulo e Palmeiras para prejudicar o Corinthians no Brasileiro 2011.
foi ridículo também. Eu acho que tem que acabar com essa palhaçada, né? Agora, sobre o Romarinho que você estava analisando, né? Se der para colocar a frase do Romarinho... Despreparado, um jogador totalmente despreparado, né? Quem pode elaborar uma coisa dessa? Ele pode ter o pensamento, sim, de que pode ter ocorrido na entrega do São Paulo, mas não tem que ficar falando nada disso. Entendeu? Não envolve, ele tinha que ter hombridade, dignidade, assim como o Mano Menezes, que também falou contra o São Paulo, que eu também acho ridículo, né? Foi uma frase infeliz do Mano, totalmente infeliz, totalmente inoperante da parte dele, que não dá para jogador profissional, com técnico profissional, falar o que eles falaram. Eu acho isso, assim, é o cúmulo do ridículo. Não dá para o Romarinho, jogador, na minha opinião, despreparado, falar uma coisa dessa. Sobre o Mano Menezes, Jorge, péssimo na seleção brasileira, péssimo no Flamengo e agora cai na primeira fase do Paulista com o Corinthians. Acho que além de analisar se o São Paulo fez corpo mole ou não, é preciso o Corinthians olhar para dentro, que o Mano Menezes não foi uma escolha das mais acertadas para dirigir o time do Corinthians nessa temporada. Exatamente. As dispensas de alguns jogadores, as contratações de outros, efetivamente só o Jadson por enquanto deu certo, mas também não jogou nada ontem, troca, né? Sumido, né, ontem. O melhor foi o Luciano. Não apareceu, o Luciano tentou alguma coisa, é verdade. Os laterais tomaram baile, Fábio Santos, na direita me fugiu agora o nome do lateral direito ontem, mas não, Fagner não viu a bola. O Fagner é lateral, né? O Gana é mais ala. Esse é o problema. Na verdade, ele não sei como ele conseguiu voltar pro Corinthians a peso de ouro, né? Essa que é a grande verdade. O Ralf já não é mais aquele de outros tempos, né? Deve estar pensando na Europa, não foi vendido pro Napoli, não foi pra Lazio, né? Pesa um pouco na cabeça. E o ataque do Corinthians não dá, né, Jorge? Tá uma lástima, né? Emerson Sheik nem viajou com a delegação, Romarinho tá mais falando do que jogando, seu Renato Augusto entra também, não dá dinâmica nenhuma. Como que projetar o Corinthians, que joga a Copa do Brasil nesse meio de semana, né? Tem a estreia do Corinthians na Copa do Brasil. Quarta-feira. Mas como projetar esse Corinthians, Jorge, para o Brasileirão? Pode-se dizer que vai ter um mês de pré-temporada. E até ouvi umas piadas de uns amigos corintianos, né? Metendo a boca no glorioso zagueiro que saiu lá, o Paulo André, falando que ele brigou tanto para ter 30 dias de férias, que o Corinthians vai ter agora, 30 dias de férias. Foi até na maldade o pessoal... com as piadas que surgiram. Mas o lado bom disso, com essa pré-temporada forçada, dá para entrar tinindo no Brasileirão, Jorge? Com esse time, não. Eu acho que o Corinthians tem que reforçar demais o seu time. O Emerson Sheik não dá mais. O Danilo não dá mais. Eu não sei que a diretoria insiste no Danilo ter renovado o contrato. Falamos já aqui semana passada sobre isso. Não dá para aturar Danilo no Corinthians mais. Ele não tem mais capacidade física. O seu Emerson Sheik... mesma coisa, não tem mais preparo físico, mais de 30 anos, quase 35 anos, e não tem mais preparo físico. Isso é fato. Outra coisa, Fagner é ala, não é lateral, não dá, né? Ou só se o Mano armar no 3-5-2, aí ele seria perfeito. Agora, como lateral direito, o Fagner deve muito, ele deixa uma avenida aberta. O seu Wendel é a mesma coisa. Né? É um bom jogador? É até um bom jogador, mas só que ele não marca. Esse é o problema. O Ralf está cansado, concordo com você. Eu acho que ele está pensando mais na Europa, o que é lamentável. Né? E o Corinthians não tem armadores, Hugo. O Renato Augusto, fisicamente, como eu falo, é um bom jogador, pode até ser, mas só que o físico dele também está muito arcaico, está uma coisa de dar dó. Isso é fato. Então o Corinthians precisa de uma reestruturação urgente. Né? A diretoria só fez pataquada. Como pode treinar um time no estágio que está inacabado, né? Só para dar marketing, só para aparecer no mundo inteiro? Eu acho isso ridículo. Né? As coisas tem que pensar coerentemente nas coisas, com coerência. E o que não está fazendo. A diretoria está realmente lamentável. O Mário Gobi precisa aí se reorganizar e com muita força, porque senão o Corinthians esse ano vai ser um dos piores da sua vida. Tá certo, Henrique Gonçalves participando com a gente aqui, eu vou tentar ler a publicação dele na nossa fanpage, daqui a pouco carrega isso daqui, eu consigo passar para os amigos. Mandar um abração para o Andréas, para o Fernando Vigo, para o Adriano Santos, para o Ricardo Soares, pessoal participando aqui com a gente, a fanpage chegando quase a 800 amigos, curtindo. Agora,
Daqui a pouco eu consigo ler isso daqui, que realmente eu não me adaptei a esse negócio. Preciso fazer um treinamento antes de mexer com essa merda aqui, que tá me derrubando. O Henrique tá colocando aqui, é que a gente clica e não abre o negócio. Isso daqui a gente faz perder um tempo desgraçado com esse negócio aqui. Daqui a pouco eu vejo, mas o Henrique tá participando, falando do jogo de São Paulo e Ituano. Daqui a pouco carrega isso daqui, eu vou olhar, senão passa a nossa 1 hora e a gente não termina de falar. Os classificados, Jorge, no grupo de São Paulo e Penapolense. Isso. Né, no grupo do Palmeiras e Ponte Preta, então já é o confronto. O grupo do Santos e me fugiu agora o Não, adversário. o do Palmeiras é Bragantino, tá em segundo, mas não Bragantino. tá garantido ainda. O Santos é com a Ponte, Isso, né? Santos, Santos as e Ponte. duas já estão classificadas, os dois. Santos e Ponte, São Paulo e Penapolense, e Botafogo esperando Ituano ou ou Audax. Você acha que dá Ituano? Da Ituano. E no outro grupo, Palmeiras E Bragantino já fechado. Não, o Bragantino não tá classificado ainda não, tá quase. Então tá certo. Todos esses times aí, Jorge, pra você hoje, quem é o favorito a ser o campeão paulista e por quê? Rio Claro ainda tem chance. E olha, eu acho que o Rio Claro vai tomar a vaga do Bragantino, hein? Fez um grande jogo ontem contra o Santos. Sim, sem dúvida. Era pra ter até vencido a partida, o Santos empatou no finalzinho. Né? Exatamente. E pra você, Jorge, quem é o grande favorito a conquistar o Campeonato Paulista, com base já nessa primeira fase terminada, e por quê? Olha, Hugo, eu acho que o São Paulo está mais seguro dessa vez, né? O Santos está com um ataque maravilhoso, mas só que a defesa muito claudicante, está defasada, né? Tá com muitos desfalques, né? Então o Palmeiras precisa reforçar aí a sua defesa, está com um bom ataque, mas só que a defesa não está lá essas coisas. E o São Paulo está um conjunto melhor, Hugo. Eu acredito que dos grandes aí, o favorito, pelo menos por enquanto, para ganhar o Paulistão é o São Paulo. Agora, o São Paulo, Jorge, tem um detalhe. Ele é o pior dos primeiros classificados nesse momento. Perdão. Com isso, ele só vai ter vantagem no primeiro jogo, dependendo, né, se acontecer alguma zebra, que eu acho pouco provável nessa primeira fase. Mesmo assim, você ainda aposta no São Paulo, por exemplo, com o Santos ele vai decidir na Vila Belmiro. Com o Palmeiras é no Pacaembu, porque o Palmeiras ainda não tem casa, já que não fica pronto nunca lá, a Arena Palestra, né? Também já tá virando lenda. Como que você vê essa situação? Você acha o São Paulo favorito, porém ele não leva vantagem, pelo menos de jogar em casa. Isso pode interferir, Jorge? Um pouco. Mas eu acho que o São Paulo tá, como eu falei para você, Hugo, mais redondo. Tá um time mais organizado, né? Tá um time mais coerente, né? Se o Ganso, principalmente o Ganso, resolver chutar mais a gol, né? Eu acho que o São Paulo vai ter muitas alegrias, né? O Luiz Fabiano tá numa fase esplendorosa mais uma vez. Hugo, para Douglas estar numa fase boa, o São Paulo tem que aproveitar. Por isso que eu tô falando para você. Eu acho que o São Paulo tá no momento de muita expansão, para cima, né? Então eu acho que o São Paulo, diante dos outros, para mim, está um passo à frente. O Santos tem um ataque muito superior ao São Paulo, eu concordo. O Palmeiras, idem. Só que a defesa de ambos deixa a desejar um pouco. A defesa pode-se dizer que a melhor é a do Palmeiras hoje, Jorge? Dos três grandes? Sei não. Eu acho que o São Paulo, quando o Antônio Carlos não quer fazer gol contra, ele é um bom zagueiro. Eu acho que ele resolve a parada. Apesar de o Rodrigo Caio também ser um pouco... né? Não é zagueiro, né? Mas só que, né? Tá bem, Hugo. Isso que eu falo pra você. Jogadores que geralmente não mostrariam muita coisa, estão bem. Essa é a fase que o São Paulo tem que aproveitar. Hugo. É uma coisa que eu converso com muito palmeirense, tenho muito amigo palmeirense, e os amigos palmeirenses estão super empolgados com essa atual fase do Palmeiras, já estão achando que o Valdívia é o melhor meia do futebol brasileiro, tem todo esse ufanismo dos palmeirenses, que o Lúcio é o melhor zagueiro do futebol brasileiro, Jorge. Os palmeirenses estão com um pensamento meio absurdo. O Henrique Gonçalves colocou aqui o seguinte, agora eu consegui abrir esse negócio aqui, a culpa é do próprio Corinthians que não teve capacidade de vencer o Penapolense, sem dizer de outras derrotas no início do campeonato. E digo mais, contra o próprio São Paulo, o Corinthians perdeu e marcou 2 gols graças ao Antônio Carlos, que marcou o gol contra. Então tá batendo forte no Corinthians aqui. E aí ele colocou embaixo aqui, concordo que o São Paulo não jogou com o pé embaixo, não foi 100%, mas não entregou o jogo. Criou chances e não fez o gol. O goleiro do Ituano também trabalhou na partida. Foi mais ou menos o que eu concordo com o Henrique aqui. Acho que o São Paulo jogou na marcha lenta, chegava no gol que queria, mas também não estava com aquela vontade de fazer o gol, né? E aí não fez também, aí pronto, acabou.
Mas para mim o grande culpado de toda a situação de não se classificar é o Corinthians não ter feito os pontos que precisava, Só para definir. independente de qualquer outra situação. Mas só para definir, Hugo, porque como você foi bem fazer duas perguntas distintas, eu vou responder só simplesmente. Primeiro, o São Paulo entregou o jogo, ponto. Segundo ponto, o Corinthians foi ridículo nesse campeonato e mereceu totalmente a eliminação. Tá certo. Aí você de casa que está acompanhando o Jogo Limpo, coloca lá na nossa fanpage, facebook.com/programa Jogo Limpo. Se você concorda com o Jorge que o São Paulo entregou a partida para o Ituano, ou se você acha que a culpa é do Corinthians mesmo, que devia ter feito a parte dele, e o São Paulo fez uma partida normal, sem vontade, diga-se de passagem, mas sem também entregar a partida para o Ituano. Aí a gente vai ler depois, a gente debate através da fanpage durante a semana e vamos seguir com o programa, senão não sai do lugar. Teve hoje uma reunião do Bom Senso Futebol Clube, que o Serjão, no FATV, muito bem colocou todos os pontos aqui antes do Jogo Limpo começar, porque você sabe, né, segunda-feira agora é pesada na UTV, tem FATV, tem Jogo Limpo, tivemos Celso Cardoso aqui mais cedo no Panela de Pressão, à noite foi do esporte aqui na UTV, um abração lá pro Celso Cardoso, pessoal da Gazeta, Chico Lang, que já foi companheiro nosso de casa aqui, mas falando do bom senso, Jorge, não vou passar tudo que foi dito pelo Serjão, que ele explicou super bem. Uma frase do Rogério Ceni, que tomou aí a rédea da situação agora que o Paulo André foi embora. Até porque o Rogério é um cara que já vai aposentar, né, Jorge? Então, pra ele não vai interferir tanto. Pro cara que tá na ativa, ele pode se complicar, né, Jorge? Pode ser mal visto. Agora o Alex é um que já vai se aposentar, né? O Juan eu acho que já está aposentado, não tenho certeza se ele ainda está no Inter ou não, mas parece que ele tinha saído do Inter, né? O zagueiro é o Juan. Foram os três que encabeçaram a situação lá hoje. A frase do Rogério Ceni, Jorge, que eu vou falar aqui. Não somos os garis do Rio, que tem todo o direito de pedir aumento. Não estamos pedindo Bolsa Família ou Bolsa Atleta. Estamos pedindo emprego e organização. O que você acha dessa frase do Rogério Ceni hoje lá do evento do Bom Senso? Lá não, aqui em São Paulo. É justo, Hugo. Acho que é bem por aí mesmo. Mas só que uma coisa é criar, né? Eu acho que é importante elaborar ideias, outra coisa é bater de frente. Tem que bater de frente, Hugo. Rogério Ceni bateu na CBF e no Ministério do Esporte. Eu quero ver o Bom Senso bater de frente, mas de fato, clubes que devem jogadores serem punidos. Com propriedade, mas tem que ter com propriedade. Mas, eu acho as ideias excelentes. Mas só que tem que ter se unir, propriedade. Né, precisam se unir os jogadores. Tem que se unir, mas todos contra a CBF. Lutar pelos seus direitos. O exemplo do Gari é fantástico. Os Garis lutaram pelos seus direitos, conseguiram um aumento espetacular. Acho que um aumento da história aí do funcionário público do Rio de Janeiro. Então o que acontece? Tem que ter propriedade e tem que ter pulso firme para bater de frente com a CBF. Eu acho que se tiver o pulso firme, ideias como eu falei para você, tem que ter. Mas se tiver o pulso firme, eu acho que vai dar certo. Eu torço para que dê certo, porque, a CBF está apenas empobrecendo o futebol brasileiro. Então, o bom senso está mais que justo e certo de agir de alguma forma. Tá certo. E que o Rio de Janeiro agora vira um brinco depois desse aumento histórico que os garis receberam. Que antes do aumento, amigo, Rio de Janeiro estava daquele jeito, né? Em pleno carnaval. Para fechar esse primeiro bloco, que não tem intervalo, mas de assuntos, o Romário deu umas tuitadas hoje espetando o Ronaldo Fenômeno, Jorge, na questão de que o Ronaldo prometeu separar ingressos para pessoas com deficiência. O Romário disse que até agora não recebeu nada lá de ingresso. Aí o Ronaldo falou que o Romário devia parar de ser invejoso, parar de ficar querendo crescer em cima do nome do Ronaldo e batalhar por essas pessoas lá no Congresso uma vez que ele é deputado. Os nossos últimos grandes centroavantes batendo boca por causa dos bastidores da Copa do Mundo. A que ponto chegamos, hein, Jorge? A que ponto chegamos? Só que detalhe, o Ronaldo tinha prometido isso pro Romário em 2011, se não me engano, uma reunião. E aí? O que o Ronaldo tem moral para falar do Romário? Nesse sentido, claro. Que moral que ele tem? Nenhuma. Zero, total. O Romário tá mais do que certo de falar, né? Claro, uma coisa que o Ronaldo falou bem interessante, que o Romário quer marketing. Isso é óbvio também, o Romário sempre quis marketing, mas só que ele está agindo de uma forma coerente, Hugo, né? Está lutando aí por ideais numa Copa do Mundo empobrecida, essa Copa do Mundo que vai ser vergonhosa em sentido de organização, né? 7 anos para fazer uma Copa do Mundo, e olha a situação que nós estamos, né? Eu não preciso ficar falando sobre isso.
Então é o seguinte, o Romário tá mais do que certo. E Ronaldo, trabalha, filho. Em vez de ficar falando mal do cara, que foi seu companheiro aí de seleção brasileira, vocês fizeram muitos gols fantásticos, como uma dupla que eu achei uma das maiores da história, trabalha mais e fala menos, né, meu querido? Por favor. Mandar um abraço pro grande Rodrigo Colucci, está assistindo a gente aqui, acabou de publicar na nossa fanpage. Um abração pro Colucci, já esteve conosco até nos estúdios aqui, um grande colecionador de camisas de futebol. Tem camisa para tudo que é gosto lá, o glorioso Colucci, São Paulino. Deve estar alegre, né, Colucci? São Paulo classificou e tirou o Corinthians. Coloca a sua opinião aí. São Paulo entregou mesmo, como o Jorge falou, ou foi um jogo que São Paulo não tinha vontade nenhuma e o Ituano fez a parte dele? Coloca a sua opinião que a gente lê daqui a pouquinho, se tudo der certo aqui com o glorioso novo instrumento do programa. Seguindo aqui com as informações, Jorge, vai ter Libertadores da América para alguns brasileiros nesse meio de semana, passar os jogos com os amigos de casa. O Botafogo vai receber o Independiente del Valle no dia 18, quarta-feira. Quarta-feira não, amanhã. O Botafogo perdeu, né, na semana passada para esse mesmo time. O Atlético Mineiro vai pegar o Nacional do Paraguai. O Atlético também não teve lá uma vida muito fácil, se eu não me engano empatou semana passada com o Nacional do Paraguai lá, recebe agora. O Grêmio vai à Argentina pegar o Newell's Old Boys, o Grêmio que está bem nessa Libertadores, tá fazendo uma bela campanha, tem tudo para ganhar. E o Flamengo, que deu a escorregada no Maracanã contra o Bolívar, vai lá na altitude enfrentar o Bolívar. Desses todos aqui, Jorge, eu acho que quem tem mais chance de perder é o Flamengo. Ah, sem dúvida nenhuma. Não pela qualidade do Bolívar, pela altitude. Pela altitude, o Flamengo vacilou no Maraca. O fato, deu uma vacilada. O Santos já deu 8 no Bolívar. Não faz muito tempo. São Paulo ganhou de 5 ou 6. São Paulo ganhou de 5. Exatamente. Apesar de que lá tava ganhando de 3, tomou de 4, né? Não, tudo Virou bem. 3 e tomou 4 no segundo tempo. Tô falando em casa. Não, tô falando em casa. Em o casa São Paulo sim, detonou. casa sim. Então o que acontece? O Flamengo foi ridículo, né? Jaime, vamos trabalhar, você ganhou a Copa do Brasil, né? Aumentou o din-din. Vamos lá, querido, vamos treinar o Flamengo, vamos organizar aí o Flamengo, porque o Flamengo teve reforço, contratou o Hernando, né? Perdeu o Elias? Perdeu, mas só que o Hernando Brocador tá aí, né? Então, o que acontece? O Flamengo precisa melhorar, e melhorar urgente. Tem que abrir o olho, porque a primeira fase da Libertadores é tranquila, mas depois o bicho pode pegar, dependendo do emparceramento. Outro torneio importantíssimo é a Liga dos Campeões. É a Liga dos Na semana passada tivemos 4 jogos e acertamos todos, né? Barcelona tirou o Manchester City, né? 2-1. Paris Saint-Germain também 2-1 de virada. O Bayern de Munique empatou, mas já tinha ganhado a primeira, então está classificado. E o último classificado foi o... Me fugiu, Jorge, agora você tem que me ajudar aqui. Vamos lá. O Atlético de Madrid, que goleou o Milan. 2 gols do Diego Costa. E o gol do Kaká. A gente até esperava a classificação do Atlético, mas 4 foi demais, né, Jorge? Surpreendeu o placar elástico. O Sidorf não dá, né? Fraquíssimo no comando. E o Milan perdeu ontem também. Perdeu. 2 gols do Amauri. Grande Amauri, fez história da Juventus. Agora pelo Parma. Mas nessa semana, vamos ter amanhã Real Madrid e Schalke 04. Foi 6-1 pro Real Madrid lá na Alemanha. Imagina na Espanha, Jorge. Não, mas vamos poupar. O Ancelotti já falou que vai ser um time misto. Até porque domingo tem o Barcelona pela frente, né? E lá do Santiago, pode decidir o campeonato. O campeonato espanhol. Mas mesmo poupando, da Real, ganha o jogo, classificar não, porque eu acho que até o Schalke vai vir misto, viu? Pra que se esforçar, não né? vai precisar mesmo. Nem vai precisar. Mas da Real. Aí nessa semana também vai ter amanhã Chelsea e Galatasaray. Foi 1-1 na Turquia, Jorge. Pra mim, dá Chelsea. Dá Chelsea, claro. Sem dúvida alguma. Sem dúvida. Aí no dia 19, Manchester United e Olympiacos. O Manchester perdeu na Grécia de 2-0. Vai ter que reverter em casa. A princípio, Jorge, eu acho que dá Olympiacos. Mas o Manchester, que não foi bem no fim de semana pelo campeonato inglês, tomou de 3 do Liverpool. Detalhe, hein? Pode fazer a sua camisa valer. Ia ser 4, o Gerard perdeu um pênalti ainda. Fez 2 de pênalti. pênalti, Ele perdeu um. Ia pedir música no Fantástico, fez gol de pênalti. Exatamente. Mas jogou muito, viu, Gerard? Não, foi bom o jogo. O que é mais feio foi aquela camisa do Liverpool, que é meio horrorosinha, né? A camisa meio zoada. Mas, fora isso, tudo tranquilo. E fechando, o Borussia Dortmund recebe o Zenit. Foi 4-2 pro Dortmund, jogando lá na Rússia. Na primeira partida, até o Hulk fez um gol. Agora, na Alemanha, né, Jorge? Deve dar Borussia. Então, Borussia e Olympiacos pra mim, viu? Pelos meus cálculos aqui, ó, da Chelsea
Borussia, Real. Eu vou ser ousado, da Manchester. Ah, não, o Manchester tá um time destruído. Tá feia a coisa, mesmo. Outra coisa, que vergonha, hein? O Manchester, time tão organizado, os maiores times do mundo, mais ricos do mundo. Como é que pode não ter preparo de ter tirado o Ferguson e colocado um cara que, né, o Moço? Tudo bem, todo respeito ao Moço, mas que experiência ele tem no Manchester, né? Poxa, correr atrás, contratasse um Mourinho da vida, o Manchester tem bala na agulha para isso, né? Contratasse um técnico decente, por isso que o Manchester está desse jeito. E vai ser eliminado pelo Olympiacos. Eu vou apostar no Manchester, porque eu acho que o brilho do jogador nessas horas, ele pode falar mais alto. Jogador por jogador, claro, o Manchester United tem melhores jogadores do que o Galatasaray, Wayne Rooney, Van Persie, né? Tem, mas... Aí vai. Se mas a coisa se inflamar, pode é. ser que até vire alguma coisa. Agora o que falta para o Manchester United, Jorge, é um jogador, que é um que a gente vai ver umas imagens agora, um jogador que se aposentou oficialmente na última sexta-feira, de nome simples, chamado Rivaldo. A gente vai ver umas imagens do Rivaldo, principalmente com a camisa do Barcelona e alguns momentos com a camisa da seleção brasileira, mas no Barcelona foi o grande momento da carreira do Rivaldo, sem dúvida alguma. Pode-se dizer que ele está ali entre os 10 maiores jogadores brasileiros de todos os tempos. Eu acho que sem dúvida alguma, Jorge. E você, o que você acha do Rivaldo? Foi o melhor do mundo, né? Pela FIFA em 99. Ganhou diversos títulos aqui no Brasil, pelo Palmeiras. Ganhou vários títulos no Barcelona. Ganhou títulos na Grécia, né? Realmente o Rivaldo tem uma história maravilhosa dentro do futebol, né? Um futebol elegante, um futebol objetivo, né? Gols de fora da área, ele tinha um chute espetacular de fora da área, tinha muita presença de área, fazia gol de cabeça, né? Tinha um drible muito seco, né? Eficiência, decidiu praticamente a Copa de 2002 para o Brasil, né? Foi o melhor jogador da Copa. Foi o melhor jogador da Copa, sem dúvida nenhuma. Por mais que deram pro Cano. Fez uma boa Copa de 98 também, sim, né? Verdade seja dita. E eu acho que o Rivaldo merece a despedida. Eu acho que, na verdade, ele parou quando ele saiu de São Paulo, na minha opinião. 2012. Que ele ainda jogou um pouquinho no São Paulo, né, Jorge? Foi, mas parou em 2012, na verdade, né? 2013, 2014, olha, ele só fez número. Essa é a realidade. Na verdade, ele passou mais vergonha, né, do então, que outra coisa. Tá mais do que bom, o Rivaldo tá bilhardário, né? Construiu uma grande carreira. Vamos ver se dá pra soltar. Será que dá pra soltar aí os gols do Rivaldo? Enquanto a gente vai falando mais um pouco dele. Um outro detalhe então também interessante, né, Jorge? Que faltou pro Rivaldo, de repente, foi se promover mais, né? Pode-se dizer assim. Agora foi. Um videozinho espanhol. Anti-marketing, né, Hugo? Melhores momentos do Rivaldo. Ele sempre foi anti-marketing. Mas o grande marketing dele era com a bola no pé. Esse, sem dúvida nenhuma, o maior marketing que eu já vi foi o Rivaldo com a bola no pé. Lembrando que ele começou no Santa Cruz, deu uma estourada no Mojimirim aqui no interior, no Carrossel Caipira. Depois foi jogar um ano no Corinthians. Aí se destacou a Parmalat, levou para o Palmeiras e fez parte daquele time fantástico do Palmeiras, com Djalminha, com o Evair, Vanderlei Luxemburgo de treinador. Aí ele fez um lance, aí é uma brincadeira o negócio desse, olha. Grande tá de brincadeira o negócio dele. O cara devia ter deixado a bola entrar, foi ainda meter a cabeça ali intrometido. Essa camisa do Barcelona é uma das mais feias da história do Barcelona também, hein? O Saviola, o Kluivert, jogou ao lado de grandes jogadores, o Rivaldo. E conseguiu se destacar sempre perto desses caras todos, né? O cara que jogou com o Ronaldo e foi destaque, jogou com o Giovani nesse Barcelona aí. Se bem que ele veio depois do Giovani, se não me engano. Aí mais uma participação do Rivaldo. Sem dúvida alguma, faz falta pro futebol brasileiro um jogador desse tipo hoje, né, Jorge? Não temos ninguém com essas características, com esse chute preciso, com essa visão de jogo do futebol brasileiro. Sem dúvida. Hoje teria alguém, na sua visão, que pode ser o sucessor de um Rivaldo, Jorge, ou não existe? O futebol brasileiro está muito fraco. É difícil produzir jogador tão eficiente como o Rivaldo é. Ele era artilheiro também, Hugo. Fazia muitos Alex gols. seria? Não. Diferente. Curitiba, diferentes. São jogadores totalmente diferentes. De estilos diferentes, né? O Rivaldo era mais agudo no ataque. O Alex era mais armador. Né? Mais centralizado. Então o Rivaldo, um jogador substituto para ele, nesse futebol tão pífio que é o brasileiro atualmente,
está muito difícil. Esperamos que tenha novos rivaldos, porque o Brasil está precisando. A seleção brasileira de hoje, quem exerce essa função ou tenta é o Oscar, né, Jorge? Que é mais uma ligação ali com o ataque, né? Vamos dizer que sim, né? Mas Tá longe, muito, mas muito longe, muito longe. Tá certo. Pra gente mudar um pouco de assunto, Jorge, vamos falar um pouco de NBA, de natação, de Fórmula 1. Começar com natação. O César Cielo saiu dos Estados Unidos, onde ele treinava, né? Foi muito bem treinado, multicampeão, várias medalhas importantes, e volta para o Brasil, vai treinar no Minas Tênis Clube, que é um dos principais clubes, principais pontos de treinamento olímpico na natação aqui no país, visando a Olimpíada de 2016 no Rio de Janeiro. Te pergunto o seguinte, Jorge, e para o amigo de casa também colocar na nossa fanpage. Estava dando tudo certo para o Cielo treinando nos Estados Unidos. Se tornou um dos maiores nomes da natação mundial. Pode-se dizer que ele passou Gustavo Borges, Fernando Scherer, pelas suas conquistas mais agudas, né? Mais importantes, né? Tem que ser dito. E aí ele vem treinar no Brasil, onde a gente não consegue revelar também tanta gente assim, tanta coisa assim. Foi uma atitude certeira do Cielo? Compensa treinar perto do seu povo em detrimento de um treinamento bem mais profissional que ele tinha nos Estados Unidos, Jorge? Hugo, o Cielo, né, estava até acompanhando uma matéria sobre isso, ele sempre gostou de novidades, ele nunca gostou de ficar parado sobre treinamento. E deu certo, por enquanto está dando certo para ele. Então, nessa estratégia que ele tem, de sempre inovar, mudar de treinadores, assim, em poucos anos, está sendo eficiente para ele. Ele está se sentindo motivado. Então, eu acredito que ele não é idiota, né, Hugo? Vamos ver antes com antes. Ele não fez isso porque ele quis ser alegre, ele quis agradar o povo brasileiro. Não, porque ele acha que ele vai ganhar. Ele acha que ele vai ter eficiência, né? Ele é campeão olímpico, Hugo, né? Ele tem uma bagagem vitoriosa na sua carreira. É um dos nadadores mais respeitados do mundo. Então, ele não estaria brincando, principalmente no momento decisivo que a Olimpíada já está logo aí, né, Hugo? Então, eu acredito que ele fez isso pensando no seu futuro, pensando em vitórias. Então eu acho que temos que apoiar ele. Não, apoiar sem dúvida alguma. Eu tenho receio de não dar certo e ser aquele oba-oba, porque a Olimpíada é aqui, coisa e tal. Tivemos aí o caso da Mal Imagem, que arrecadou acho que 200 mil reais aí de doações para poder treinar. Mal Imagem, campeã olímpica, não ter verba para treinar. O Brasil. Vergonha também um negócio desse, né? Mas enfim, fazer o quê? É o que está acontecendo. Ô Jorge, tem algum destaque da NBA nessa semana? Como que estão os brasileiros lá? Como é que foi a situação nesse decorrer aí de semana? O destaque vai para o San Antonio Spurs, na verdade, viu, Hugo? O San Antonio Spurs, 10 vitórias consecutivas, é o segundo colocado da Conferência Oeste. Esse time está demais, Hugo, né? O time que já tem vários velhinhos, né? O time dos velhinhos da liga, né? Tem uma média altíssima de idade aí da liga e tá resolvendo a parada, Hugo. Né? Tá jogando um basquetebol eficientíssimo, o Tim Duncan fazendo double-double toda hora, né? O Tim Duncan, que provavelmente vai ser seu último ano na liga. Né? O David Robson. Não, já parou faz tempo. Já David Robson, grande David Robson. Grande David Robson. Não, mas Torres gêmeas do San Antonio Spurs. Então, para você ver como o Tim Duncan tá... velho. Não, tá experiente, né? Ele era uma das Torres gêmeas, né? Agora ele é o grande líder aí, mesmo já com 35, 36 anos, se eu não me engano. Né? O Ginóbili está excelente, o argentino. O Brazuca, Thiago Splitter, está jogando um bom basquetebol. O Ginóbili já está no San Antonio há uns 10 anos, Jorge? Acho que até mais, viu? 12, 13 anos. Só jogou lá, né? Na NBA. Só jogou lá. Tony Parker também, já velhinho também, mais de 10, 11 temporadas como titular absoluto do San Antonio. Né? O francês, excelente jogador. E o San Antonio... Né, tá com um time experiente e tá vencendo as partidas de uma maneira implacável. Venceu o Lakers. Lógico que dá. Todo ano ele é um dos favoritos. Todo ano ele é um dos favoritos. Ano passado ele perdeu por 1 polegada para o Miami. Né? Perdeu por muito pouco. Né? Eu acredito que se chegar numa final pode vencer o Miami ou pode vencer o Indiana, porque eu não sei se o Miami vai chegar na final esse ano. Né? Mas só que antes de pensar em Miami, eles têm que olhar para o Oklahoma, que é o primeiro do Oeste, e eles vêm fervendo. Mas o San Antonio é o grande destaque aí dessa semana, pelas 10 vitórias consecutivas que teve nessa fase aí.
Como é que tá o Chicago Bulls esse ano, Jorge? Tá bem, difícil, né? Tá bem. Tá bem? Vai se classificar para os playoffs, porque o Leste é uma baba, Não Hugo. tenho O acompanhado. Leste é uma baba. Né? O Leste, os times são muito fracos e aquele que se destaca um pouquinho mais consegue lugar ao sol. E isso é o trabalho do Bulls. Detalhe que o Bulls está sem o seu craque, o Derrick Rose. Mas se o Chicago pode bater de frente com o Miami, com o San Antonio, com o Oklahoma, que você acabou de falar aí, dá pra dar trabalho? O Bulls tem uma das melhores defesas da liga, se não for a melhor. Só que o problema do Bulls é como eu falo, Hugo, não tem aquele cara que vai decidir lá no final, lá na frente. Que seria o Derrick Rose. Se ele tivesse lá, aí o Chicago estaria entre os tops. Ele não volta nessa temporada? Não volta. O joelho dele tá... Não volta mais também, né? Eu acho que ele não volta mais a exibir o basquete que ele exibiu. Porque contusão no joelho, e pra ele que já tá quase 2 anos parado, é primordial pra carreira, e principalmente para um jogador de basquete. Então, ele vai voltar sim. Ele é novo, tem 23, 24 anos. Só que ele não vai mais ser aquele Derrick Rose vai ser igual o Ganso? De sempre. Vai ser igual o Ganso. Boa comparação, eu acho que vai ser igual o Ganso. Vai ter partidas, vai ficar nos lampejos, Hugo. Não vai ser mais aquele cara. A diferença é que no basquete você pode ir pro banco descansar, né? Joga 5 minutos, descansa 5, joga 3, descansa 2, né? Hugo, mas aí ele pode render, 10 né? minutos, Hugo. Não sei se é interessante isso. Mas se ele jogar 10 minutos de Michael Jordan, é melhor do que jogar 30 minutos mas de será Nenê. que ele vai conseguir? É que tá, concordo com você. Mas será que ele vai conseguir? Vai ser difícil. Mas vamos ver. Mas o Bulls tá bem, sim. Torce pra isso. O Bulls tá bem, sim, esse ano. Derrick Rose que tá longe de ser o Michael Jordan, né? Bem longe, bem longe. Pra fechar aqui, vamos falar Você está falando de NBA, eu lembrei da Adidas, né? Bacana. Que a gente estava semana passada aqui de All-Star Games. Verdade. E os caras montaram aqui no Brasil, pra quem gosta de correr, né? Eu, por exemplo, gosto de correr, né? Não tá dando muito certo correr e depois correr pra comer, né? Você tem que correr e depois fugir da corrida pra comida. Faz academia em cima de uma padaria, é uma desgraça, amigo. Você termina e repõe. Papo, não tem conversa. Mas o cara que tiver mais afim, pode ir lá na Run Base, que é um prédio, né, que a Adidas montou ali perto da entrada principal da USP, para reunir os corredores, os amantes, né, desse esporte mais barato que tem no mundo, que é só você sair correndo, pode ir descalço, igual os kenianos fazem, só vai ganhar um tênisinho da Puma depois que ganha campeonato. É verdade. Aí vem aqui, põe nós no chinelo, mas então você não precisa de nada, só vontade. E aí lá na Run Base tem os materiais da Adidas, tem tênis, tem instrutor, tem uma pá de coisa. Durante a semana a gente vai colocar as fotos da Run Base lá perto da USP na fanpage do programa Jogo Limpo. Para fechar, realmente tivemos o GP da Austrália de Fórmula 1, Jorge, e o glorioso Felipe Massa largou em nono, tinha grandes possibilidades na corrida, mas o Kobayashi, que não é aquele Kobayashi da época do Senna, mas é do clã, inclusive para fazer merda, bateu no Massa, tirou o Massa na primeira curva da corrida. Foi complicado, hein? O azar que o Rubinho tinha, o Massa parece que tem em dobro, né? Essa que é a verdade. Mas, no frigir dos ovos, o que aconteceu no GP foi, Nico Rosberg, na largada, deu-lhe um chapéu em todo mundo e liderou de ponta a ponta. Foi embora, né? Seguido pelo glorioso Kevin Magnussen, da McLaren. Em terceiro, Jason Button, também da McLaren. Ou seja, uma Mercedes em primeiro e 2 carros com motor Mercedes em segundo e terceiro. Também, né? Fernando Alonso da Ferrari em quarto, que é aquele feijão com arroz dele, que ele sempre pontua, né? Quase todas. Valtteri Bottas de Williams em quinto lugar, o companheiro do Massa. Por isso que a gente tem esperança do Massa brigar por pódios nessa temporada, que o seu companheiro conseguiu chegar lá. Sexto lugar, Nico Hülkenberg de Force India, Kimi Raikkonen apenas o sétimo lugar, decepcionante. O Venger da Renault, da STR Renault em oitavo. O Daniil Kvyat, o russo da STR, esse cara é novo, estreante na categoria, já fez 2 pontinhos dele em nono lugar. Em décimo, Sérgio Pérez com a sua Force India. O Vettel, grande Vettel, não terminou a corrida. Ano não parece ser dos mais promissores para o tetracampeão, mais novo tetracampeão da história, Sebastian Vettel. Esse ano parece que ele vai comer poeira, Jorge. Olha, o Magnussen, estreante também, hein?
Magnussen, que Ele cartão era de piloto de teste visita, antes, que né? cartão de visita, hein? Segundo colocado. Na verdade foi o Ricardo, né? Mas aí o carro tava com irregularidades. Aí acabou sendo A o RBR Magnussen. foi punido, aí todo mundo Então, foi. E o glorioso Magnussen chegou lá. que fase, hein? A Fórmula 1 tá mudando, hein, Hugo? Não, é melhor porque dá. Pra melhor, porque vai dar chance para as outras dá equipes. jogo agora, né? Para as outras equipes também mostrar alguma coisa, né? Você tá de parabéns aí. Agora, tirando esse azar do Massa aí, será que esse ano ele vai brigar por alguma coisinha também? Dá pra beliscar lá, Jorge? Hugo. Com o Rosberg, com o Magnussen, o Button. O Piquet falou sobre isso alguns anos atrás, né? Ele foi perfeito. Massa perdeu o tino de campeão, o tino de piloto vencedor, Hugo, depois daquele acidente que ele teve. Isso é fato. Pode vir de McLaren, pode vir de Red Bull. Massa não tem mais aquela força, Hugo. Não tem. Eu acho que vai ser difícil, Hugo. Eu acho que vai ser difícil. Pode pontuar? Eu acredito que vai. O Williams tá bem. Mas Ganha a corrida. nada mais além. Pode até ganhar, viu? Vamos ser mais otimistas, vai. Eu não ia falar isso, né? Mas vamos ser otimistas, vai. Eu acredito que pelo menos umazinha ele vença. Quem sabe no Brasil, né? Mas assim, o Massa não tem mais o tino de campeão e não vai chegar mais do que isso. Isso é fato. Eu só vou discordar de você e do Piquet de uma coisa. Eu torço pro Massa, é o único brasileiro que tá lá, sem dúvida Tem que alguma. acreditar, né? Agora, do tempo que eu acompanho Fórmula 1 aí, dessas manhãs e madrugadas e domingo, né? Com o glorioso Galvão Bueno, Reginaldo Leme e tudo mais, eu nunca vi esse tiro de campeão no Massa, viu? Que o Piquet falou que ele perdeu com aquela porca lá que bateu na cabeça dele, lá o negócio do carro. Eu nunca vi esse tiro de campeão no Massa. E vou falar pra você, eu vi mais essa pegada quando o Rubinho começou a ganhar na Ferrari do que no Massa. Só que o Rubinho tinha contra ele Michael Schumacher, um dos maiores de todos os tempos, isso. que tomara que se recupere aí, continue internado. Bom, Jorge, para fechar, suas considerações finais para essa segunda-feira à noite. 2 pontos, Hugo, rapidamente. Primeiro, o Messi, né, Hugo? Bateu o recorde ontem, né? Fantástico, o maior artilheiro da história do Barcelona, incrível, mais de 200 gols, né? Em tão pouco tempo, 26 anos de idade. Tá de parabéns, acho que tá voltando a ser o Messi. Isso que é o bom para ele, principalmente para a Argentina, né? Tá voltando a ser o Messi. O brasileiro é péssimo. Isso é fato. Na hora errada. E na hora errada. Tá voltando a ser o Messi e tá ajudando o Barça. Então, você falou aí, Barça e Real em Santiago Bernabéu. Vai ser um jogaço domingo. E com certeza segunda estaremos para comentar. E um outro ponto negativo, Hugo, é o vôlei, né, Hugo? O vôlei tá numa crise danada aqui no Brasil, Hugo. Esses 20 milhões aí que a CBV pagou para empresários, hein? Que coisa feia, que coisa ridícula, não. É o Brasil, até o vôlei que a gente, né, tanto exaltava como esporte profissional, como esporte, né, digno, decente. Tá aí, 20 milhões a ver navios aí, né, e não se viu. Tá aí, derrubou nada mais nada menos que o presidente da CBV, né? Só isso que aconteceu, né? Então, é um caso a se pensar e vamos ver, porque se o vôlei tá desse jeito, meu Deus do céu. Que fase, né? Você olha de graça, onde é que tá os 20 milhões, né? Nussmann, cadê os 20 milhões? Né? Banco do Brasil, né? Patrocinador oficial, né? Pergunta pra Dilma, né? Banco do Brasil, governo, enfim. Todo esse pessoal aí pode saber onde tá uma parte desses 20 milhões aí que sumiram, né? Diga-se de passagem. Mas enfim, desejar a todos aqui uma grande semana, um início de semana maravilhoso para todo mundo. Um abração pro Sérgio Oliveira, sempre dando aquela força aqui no Switch. E claro, a todos os amigos internautas que participaram com a gente, colocaram suas opiniões no nosso Facebook. Não deu para ler todas, porque não me adaptei aqui à situação hoje. Mas semana que vem a gente vai participar muito mais com vocês de casa. Um grande abraço a todos e até a próxima segunda-feira.